Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. É motivo de muita alegria estar mais uma vez trazendo a mensagem na casa de Deus. Eu acredito que todos aqui que estiveram ontem já sentiram a presença de Deus e viam Deus operar de uma forma tremenda neste lugar. É uma grande responsabilidade, depois de um culto tão abençoado como aquele de ontem, a gente trazer a mensagem na casa de Deus, mas Deus tem um propósito para todas as coisas. Na última vez que eu trouxe a mensagem, duas semanas atrás, eu falei sobre o propósito de Deus e do que Deus tem preparado para nós, de todas as bênçãos que Ele tem para nós, que Ele é o dono do ouro e da prata e Ele tem tudo isso para nós, que Ele planeja que todos nós vivemos em abundância nessa terra. Que tudo que Ele criou para nós. Mas nós temos que entender que para isso ser alcançado, nós temos que passar por processos e buscar cada vez mais a face de Deus. E é sobre isso que Deus ministrou no meu coração para trazer nessa noite, sobre buscar a face de Deus. Nós cantamos, nós louvamos, mas nós podemos nos comunicar com Deus através da oração. E é sobre isso que eu quero trazer nessa noite. O ato de orar é uma conversa com Deus. Todos nós sabemos isso. Quando nós nos convertemos, nós aprendemos que temos que orar. Só que oração é uma coisa que você vai aprendendo e você, com a prática, quanto mais você ora, mais íntimo de Deus você se torna. Então nós sabemos que orar é uma conversa com Deus. É contar tudo o que sentimos, tudo o que pensamos, contar tudo o que aconteceu no nosso dia e também pedir em prol das nossas lutas, sobre o que nós precisamos. Só que às vezes o inimigo tenta criar laços ou tenta criar desânimo no nosso coração para impedir que nós possamos orar da maneira correta ou impedir que nós tenhamos até força para orar. Só que Deus, Ele se importa conosco. Ele se importa com o que acontece com a gente. Ele se importa com o que nós passamos no nosso dia a dia. E o que Ele quer é fazer de nós o seu melhor amigo. E para isso nós temos que buscar Ele em oração. Se nós queremos nos aproximar de alguém, a primeira coisa que nós fazemos é nos aproximar tentando criar um laço, uma comunicação. E isso não muda com relação ao nosso Deus. Se nós pensarmos que quando nós queremos nos aproximar de alguém, nós temos que criar e caminhando passo a passo, com Deus não é diferente. Se nós queremos fazer dele o nosso amigo fiel, o nosso melhor amigo, nós temos que praticar essa comunicação. E é aí que entra a oração. Quando eu estava pensando sobre trazer esse tema, eu comecei a pensar nesse relacionamento com Deus, como um relacionamento que nós temos aqui. Eu posso dizer que quando nós queremos aproximar, ou até nos nossos relacionamentos amorosos aqui na Terra, quando nós queremos ficar mais próximo de alguém, nós criamos circunstâncias para fazer com que essa proximidade chegue ou venha. Quando eu quis me aproximar da minha noiva, eu criava atalhos dentro da igreja para fazer com que ela passasse por mim. A partir daí nós começamos a conversar, depois de algum tempo, e essas conversas foram ficando cada vez maiores, até que nós começamos o relacionamento. E com Deus não é diferente. Se nós pegarmos no início da nossa caminhada, a nossa oração e depois com a prática, como nossa oração vai evoluindo, nós vemos que com a prática, com a repetição, isso vai se aperfeiçoando, isso vai se melhorando, essa comunicação vai ficando mais limpa. E hoje eu quero apresentar para a igreja 2 pontos sobre a oração. São 2 textos distintos para que possamos sair daqui convictos sobre a nossa oração e quanto ela é importante para Deus. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar sem cessar.
e que o inimigo, ou a luta, ou a tempestade que você está passando, nunca vai permanecer de pé quanto o nosso joelho se prostrar. Isso mostra que não existe situação pela qual nós estamos enfrentando que nós não poderemos vencer quando nós oramos a Deus. Se pegarmos na história, Jesus, que é Deus, mas mesmo sendo Deus, Ele nos ensina que tem que orar. A palavra de Deus nos mostra durante toda a caminhada de Cristo que em diversas passagens Ele subia ao monte para orar. Isso nos mostra que é importante essa comunicação com o Pai. E os próprios discípulos que andaram com Ele durante os 3 anos de ministério de Jesus, a única coisa, mesmo vendo todas as maravilhas, todos os milagres que Jesus operou, a única coisa que eles pediram foi: nos ensine a orar. Você imagina que você andar com Jesus e podendo contemplar todas as coisas que Ele fazia, e mesmo assim saber que o que você precisa, a ferramenta que você precisa, a chave que você precisa para alcançar todas aquelas conquistas é a oração. E isso nos mostra quão importante o ato de orar é. Nós temos que entender também, queridos, que a postura da oração não importa. Não importa se você ora em pé, ajoelhado, deitado, porque para Deus o importante é a sua posição espiritual. É orar com sinceridade. Deus quer o seu íntimo, Deus quer que a oração sua flua do seu coração. Ele quer que você transpareça aquilo que está dentro de você. Deus quer que no momento da oração não exista máscaras entre vocês. Ele conhece o seu coração, mas Ele quer escutar tudo aquilo que você tem no seu coração. Então o ato de orar precisa ser com sinceridade. Nós temos que entender também que a oração é um ato individual. A Bíblia nos ensina no Evangelho de Mateus que quando formos orar, devemos entrar nos nossos aposentos, fechar a porta e assim orar. Deus não quer oração com palavras bonitas, Deus não quer orações com frases bonitas, frases que possam encantar o coração, os ouvidos. Deus quer uma oração do nosso mais singelo, do nosso íntimo, daquela oração com quebrantamento, aquela oração que você se entrega aos braços do Pai. E o mais importante, quando a palavra de Deus fala que devemos entrar nos nossos aposentos, fechar a porta e orar, Ele está dizendo que nós devemos nos desligar do mundo físico, nos desligar deste mundo, desligar dos celulares, telefones, TV, nos desligar deste mundo e nos conectarmos direto com Ele, nos conectarmos de todo o nosso pensamento, de todo o nosso ser com o Espírito, para que assim a nossa oração dê resultados. Então abra para mim em Tiago, capítulo 5, versículo 13. Nós vamos ler dos versículos 13 ao 18. Tiago, capítulo 5, versículo 13 ao 18. A palavra de Deus diz assim: se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa, em nome do Senhor. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto,
confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um homem, era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Então nessa passagem nós vimos que Deus tem poder para nos curar espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. A oração é como uma das principais ferramentas que nós temos para alcançar tudo aquilo que Deus nos prometeu. Tudo aquilo que Deus nos prometeu, todas aquelas bênçãos que nós temos para herdar, vem do fruto de oração. Então a oração é uma ferramenta para que nós possamos conquistar. Só que nessa passagem, ele traz alguns pontos que eu quero trazer para a igreja. Então, se nós pegarmos o início dessa passagem, fala sobre que a oração acalma. A ordem para quem está sofrendo é orar, para que tudo se acalme. Se nós pensarmos que Jesus, apenas com uma palavra, acalmou uma tempestade, Ele também tem o poder de acalmar o que nós estamos passando. Então, se nós estamos em situações de desespero, devemos orar para que assim possamos nos acalmar. A palavra de Deus também diz que a oração traz alegria, que quando oramos, recebemos a alegria que nos fortalece. Em Neemias fala que a alegria do Senhor nos fortalece. É a palavra de Deus que está dizendo. A palavra também diz que traz a cura, que quem ora recebe a cura. Por isso, devemos orar uns pelos outros, orar pelos enfermos e ver o poder de Deus operando, ver o poder de Deus restaurando aquela saúde. A palavra de Deus também diz que a oração perdoa. Devemos pedir perdão pelos nossos pecados e falhas, mas também devemos perdoar a quem nos ofende. Talvez isso seja uma das partes mais difíceis. Pedir perdão é muito fácil para Deus, mas perdoar talvez aqueles que nos têm ofendido é uma parte muito difícil. As nossas palavras têm o poder. E a oração também é uma ferramenta para anunciar essas vitórias. Nós sabemos e já dizemos o quanto a oração pode. A palavra de Deus nos ensina que a oração de um justo pode em muito em seus efeitos. E a oração de um justo, como se pode muito em seus efeitos, ela tem o poder de fazer tudo aquilo que Deus disse que nós podemos. Nós podemos orar para que Ele cure as pessoas. Nós podemos orar para que expulsar os demônios. Nós podemos orar para as demais circunstâncias de nossas vidas. E a outra passagem que eu quero trazer para a igreja é para mostrar que quando um justo ora, ele pode mover as mãos de Deus. Abram para mim no livro de 2 Reis, capítulo 20, os versículos de 1 a 6. Segundo Reis, capítulo 20, de 1 ao 6. Nós vamos ver a história do rei Ezequias. Uma história de um homem justo e temente a Deus, de um homem fiel e reto perante os olhos de Deus. A palavra de Deus diz: por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: o Senhor Deus diz: põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração
e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse: volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo: eu, o Senhor Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo, e daqui a 3 dias você irá até o templo. Então nós vemos que a palavra de Deus, ela é fiel com aqueles que são fiéis a Deus. A palavra de Deus nos mostra que esse rei Ezequias estava de uma doença que lhe traria a morte. Mas ele era um homem fiel, um homem temente a Deus, um homem justo aos olhos de Deus. E a palavra de Deus diz que ele estava deitado e somente virou para o lado. E aos prantos, em choro amargo, ele orou a Deus, pedindo para que seus anos de vida fossem acrescentados. Se nós pensarmos que um homem justo, fiel e irrepreensível, o rei Ezequias, ele era diferente dos seus antepassados. A Bíblia relata que os seus antepassados, quando assumiam o poder, eles fugiam do cristianismo. Eles levantavam imagens, eles adoravam as imagens e fugiam do que era do princípio do cristianismo. Mas a Bíblia relata que Ezequias, quando assumiu o poder, ele fez tudo diferente dos seus antepassados. Ele restaurou o templo, ele restaurou o culto ao Deus. Então a palavra de Deus fala que ele era irrepreensível aos olhos de Deus. E por isso a oração dele pôde mover a mão de Deus. E antes mesmo que o profeta Isaías saísse do templo, Deus já mudou o que ele tinha planejado para Ezequias. E essa passagem me faz lembrar de um testemunho de um familiar meu. O meu avô, há uns anos atrás, mais de 15 anos atrás, ele foi acometido com um câncer de próstata 1 ano depois de um câncer de intestino. E quando minha avó voltava do hospital, onde tinha recebido essa notícia, estava passando essas pregações pela TV. Ela orou, tomou posse, e quando ela foi consultar a palavra, quando ela abriu a palavra, caiu nessa passagem, que Deus estava acrescentando há 15 anos os anos de vida do rei Ezequias. E para a honra e toda a glória do Senhor, meu avô hoje é vivo. Meu avô, depois de 5 anos que os médicos esperam para dar o diagnóstico final, falou que ele podia morrer de qualquer outra coisa, mas do câncer ele estava totalmente curado. E isso nos mostra que a palavra de Deus, com quem é fiel a Ele, não muda. Não foi diferente com o rei Ezequias e não é diferente nos dias de hoje. Se nós somos fiéis, somos retos, somos justos perante os olhos de Deus, a nossa oração tem poder. Se nós pensarmos que um dia um homem fiel a Deus ficou doente e recebeu a notícia que morreria, e que depois dos seus prantos e da sua oração a Deus, apelando por sua justiça, Deus mudou a decisão, nós também temos que buscar ser fiéis e justos aos olhos de Deus. Quantos aqui nessa noite poderiam orar a Deus pedindo essa justiça, pedindo para que Deus prorrogasse os seus anos de vida? Será que hoje em dia nós estamos sendo justos aos olhos de Deus? Será que nós hoje em dia somos irrepreensíveis aos olhos de Deus? Quando eu leio essas passagens na Bíblia, eu tento jogar tudo para a minha vida. E eu vejo o quanto eu ainda tenho que melhorar perante os olhos de Deus. Eu acredito que a leitura da palavra e a palavra de Deus, ela tem que vir com uma autoconscientização. Nós temos que fazer um estudo, uma análise do como nós somos perante os olhos de Deus. E quando nós lemos o poder de uma oração de um justo, nós temos que buscar essa mesma postura perante os olhos de Deus. Hoje é muito fácil, queridos, vir na igreja, cultuar a Deus
nos dias de domingo, mas durante a semana passar uma semana terrível, uma semana que não agrada aos olhos de Deus. Mas por que não buscar a Deus, buscar contemplar a face de Deus dia após dia, durante todo o dia, sem cessar? Se a palavra de Deus nos diz que nós devemos orar sem cessar, por que não buscar Ele durante o seu serviço, durante horas que você poderia passar vendo TV? Por que não buscar a Deus? Por que não contemplar a face de Deus várias vezes ao dia? E isso nos mostra que o quanto nós podemos melhorar. Se somos a criatura dele, se somos criados por ele, por que não buscar a contemplar cada vez mais a sua face? Hoje o que nos mostra, e essa palavra nos mostra que a diferença foi que Ezequias tinha compromisso com Deus, compromisso com a obra de Deus. O homem justo, ele tem crédito com Deus. Quando ele ora, a sua oração agrada aos ouvidos de Deus, agrada a Deus. Deus fica feliz com a oração do justo. Às vezes nós estamos perdendo tempo que poderíamos estar agradando mais a Deus, mas nós perdemos tempo com coisas tão mínimas, com coisas que às vezes parece que é tão difícil, mas a oração, quando você começa a orar, Deus vai te fortalecendo. Ontem eu tenho certeza absoluta que o culto foi abençoado do jeito que foi, porque a igreja se compareceu e tomou posse do reloginho de oração. Durante todo o dia as pessoas estavam aqui em oração e clamando pelo culto da noite, clamando pelos diversos temas que foi pedido para a gente clamar. E eu tenho certeza que por isso Deus se agradou das orações. Deus estava presente em cada hora de oração. E por isso de noite a face dele, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo foi tão abrangente neste local. A palavra de Deus também nos ensina que através da morte de cruz de Jesus, ele nos reconciliou com Deus. Através do seu sangue, o justo pode orar a Deus e mudar situações e ir além do que pensamos. Talvez muitos aqui nessa noite reconheçam que não estão se compadecendo, não estão sendo justos aos olhos de Deus, mas estão arrependidos e querem buscar as bênçãos de Deus. Nós devemos, queridos, orar a Deus, clamar pela sua misericórdia, clamar pelo seu perdão. A ideia central da oração, eu já trouxe aqui outras vezes mensagens que falam que a ideia da oração não é só de pedido, mas é de se abrir mesmo para Deus. Nós temos visto no dia a dia tantas lutas, tantos pais, mães chorando pela perda dos seus filhos, dos seus entes queridos. E graças a Deus, muitos de nós têm passado ilesos por todos os problemas que têm acontecido no nosso dia a dia. Às vezes, nós pensamos que a falta de luta é que as pessoas não estão conectadas corretamente aos olhos de Deus. Eu já trouxe aqui outras vezes mensagem falando que a luta vem para que nós podemos nos aperfeiçoar aos olhos de Deus. Mas se nós passarmos por essas lutas, passarmos em oração, eu tenho certeza que no final da nossa caminhada, nós sairemos vencedores, nós sairemos vitoriosos. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Mas será que o nosso coração está quebrantado perante os olhos de Deus? Será como está o nosso coração perante os olhos de Deus? Sempre quando eu vou preparar uma mensagem, eu fico, na minha cabeça vem várias perguntas de como será que está, como será que eu pareço aos olhos de Deus. E eu gosto sempre de trazer mensagens para que a igreja possa pensar também. Eu gosto de trazer reflexões para a igreja, de como será que está aos seus olhos, como será que nós estamos aos olhos de Deus. Nós temos que buscar ser fiéis a Deus, andar em santidade, agindo com certeza
que você terá o favor de Deus na sua vida, que você será vitorioso em nome de Jesus. Mas para ter essa certeza, nós temos que buscar a face do Pai. A ordem que a palavra de Deus nos dá é que devemos orar sem cessar. Nós devemos orar sem cessar, independente do quadro. Se é bom, devemos orar. Se é ruim, devemos orar. E fazer do Espírito Santo nosso amigo mais fiel, nosso amigo mais íntimo mesmo. Muitas vezes, nós temos desprezado a companhia do Espírito Santo. Muitas vezes, eu recebi um vídeo hoje das armadilhas que Satanás usa para atrapalhar o nosso momento de oração. E eu não sei quanto a vocês, queridos, mas parece que quando você se põe para orar, é a hora que mais acontece alguma coisa para tirar sua atenção. Quando nós nos colocamos, quando eu vou falar por mim, tiro o tempo para orar, é a hora que o telefone toca, a mensagem chega, tudo acontece naquela hora. O interfone toca, o telefone de clínica toca, tudo acontece no momento que eu tiro para orar. E a partir de que eu comecei a estudar sobre esse tema, eu comecei a preparar essa mensagem, eu comecei a entender que no momento da oração nós devemos nos desligar totalmente do mundo exterior. O inimigo tenta criar ferramentas, tenta criar situações para nos atrapalhar. Assim que eu vim para a igreja, quando eu tentava orar, me dava uma dor de cabeça, mas uma dor tão tremenda, que eu começava a orar com a dor batia, eu parava de orar, a dor passava. E eu não entendia. Para mim era porque eu forçava demais as vícios ou algo parecido. Só que eu comecei a tomar posse, eu comecei a orar sobre isso. E comecei a repreender. Porque eu tenho certeza hoje que é uma armadilha de Satanás, é o Satanás tentando me atrapalhar naquele momento de oração. Mas eu creio que sairemos vitoriosos, independente da situação. Bom, igreja, eu agradeço a oportunidade. Eu espero que vocês tenham uma semana vitoriosa. Eu espero que a semana de vocês seja uma semana de conquistas. Eu espero que a semana de vocês venha a ser uma semana em que a oração de vocês venha alcançar os ouvidos de Deus. Eu espero que a oração de vocês seja uma oração como a oração do rei Ezequias, não pedindo para que Deus prolongue os seus anos de vida, mas que a oração venha a ser como uma oração de um justo perante os ouvidos do Pai. E eu tenho certeza que quanto mais nós buscarmos a face de Deus, mais vitoriosos nós sairemos. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.